E para encerrar, viu o filme do Nolan? Vi, claro. O que você achou? Achei maravilhoso. E eu acho que tem muita crítica hoje em dia, falando bem, falando mal. E isso faz parte do que eu acho bom demais. Eu acho que a gente não percebe... É legal as críticas, né? Você vai acompanhando cara, também, vai... Porra, mas é que isso é um fenômeno, cara. Quanto tempo não acontece isso? Sei. Diz aí. Tá todo mundo falando... Há quanto tempo não acontece isso? Ah, porque a Zendaya não sei o quê. Há quanto porque tempo a Lupita não sei... A galera tá discutindo se a Cersei é a Cersei, porque não teve os feácios, porque o Menelau... Porque os Lestrigões não deveriam usar aquela armadura. Porque ele mostra um totem, na verdade, a cama que era imóvel. Cara, a gente está tendo quanto debate social, porque a gente passa o dia inteiro reclamando, né? O dia inteiro reclamando que a sociedade emburrece, que as coisas não são assim, que antigamente era melhor, que etc e tal, etc e tal. De repente vem um cineasta e, de novo, canta mais uma vez a Odisseia pro povo, com a versão dele, que é super natural. Lembra que a Odisseia era uma canção moralizante, uma canção de identidade. Então ele pegou a visão dele e cantou a Odisseia com a visão dele. E isso permitiu que, goste você ou não do filme, embora eu seja fãzaço do filme e do Nolan, acho que tá ótimo o filme, embora você não tenha gostado, porque queria uma obra mais fiel ao original, porque queria uma visão mais grega e menos cristã, porque acha que tal ator suou woke, não interessa qual é a sua crítica, você está participando do debate. E participar do debate é exatamente o que devia acontecer nos barcos, nas canoas, nas fogueiras, nas cidades, quando cantavam a Odisseia pela primeira vez, e aí o cara olhava para o lado e perguntava, e aí, esse Odisseu aí, qual é que é a dele? E começava o debate, e através do debate nascia a Fortuna Crítica, que é milenar, tem 3.000 anos de história crítica essa história. Platão odiava o jeito que Homero fez a Odisseia, Platão odiava a Odisseia, Platão. E aí depois outros falavam, não, mas ela é maravilhosa. Pisístrato, governante grego, falou, vamos interpretar ela no centro da Grécia. É uma obra para o povo, é ela que fala quem é o homem grego. Platão dizendo isso aí é um horror, isso é um absurdo. Isso começa lá, cara, 2.500 anos atrás. E a gente segue debatendo isso aí, criando uma imensa tradição de fortuna crítica, que fala sobre nós. Então, eu acho maravilhoso. O que está acontecendo agora é exatamente o que sempre aconteceu. E muita gente descobrindo a história agora. Claro, óbvio. Chorando pela primeira vez, se emocionando pela primeira vez, vendo na relação de Odisseu e da Penélope uma relação eixo duro, entendendo as mensagens de voltar para casa, entendendo os desafios dos mortos, da vanglória, entendendo todas essas coisas, cara, que, sinceramente, entendendo a relação confusa com os deuses, que nós muitas vezes temos. Então todas essas coisas fazem parte do grande arcabouço moral que a gente acostumou de dar o nome Ocidente. E ela está sendo mais uma vez cantada, na visão de Christopher Nolan. E goste você ou não da obra, agora somos todos bem-vindos nesse debate, para botar um livro na sala de casa, para aprender mais sobre a Odisseia, para ler Homero no original, para ler Homero na tradução, para discutir qual é a melhor tradução, para criticar a visão do Nolan, para elogiar a visão do Nolan. Isso tudo deixa a Odisseia mais presente nas nossas vidas. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo é maravilhoso. Vamos lembrar que a gente está sempre reclamando que as pessoas não se interessam pela cultura. Pois bem, o mundo inteiro agora está debatendo uma das obras mais importantes, fechadas e difíceis da história do Ocidente. É uma vitória. A galera ainda está reclamando, né? E falando do Nolan, né? Eu acho que hoje ele é um dos top 1 diretores, assim, os mais cotados. Tem até uma entrevista do Pattinson com a Jennifer Lawrence, né? Ele foi o único que pediu o roteiro, né? E ele também perguntando para ela qual que... alguém que você gostaria de trabalhar e tal, ela falou, pô, só tem uma pessoa que eu gostaria de trabalhar agora que nunca me chamou, o Christopher Nolan e tal, e ele dá uma risadinha assim, né, porque ele tá em vários filmes do Nolan e tal, e eu acho que ele faz um pouco do que o Steven Spielberg era nos anos 80, assim, que todo mundo queria trabalhar com Spielberg e hoje todo mundo quer trabalhar com Nolan. Qual que é o papel da sétima arte hoje para cultura, para essa disseminação do conhecimento? Eu quero lembrar também a todo mundo que está nos assistindo que a Brasil Paralelo, pô, o Nolan tem 250 milhões de dólares para torrar no filme. A Brasil Paralelo está começando a se aventurar na sétima arte, com ficção, vai estrear John Money daqui a pouco, muito em breve, já soltamos o trailer, o pessoal está alvoroçado, comentando, cara, uma baita história, e a gente está começando a botar o pé nesse mercado de ficção, cinema, sétima arte. O que você enxerga desse mercado? A sétima arte leva esse nome não à toa, porque ela vem como um cume
do que é possível fazer, não por ser melhor que as outras necessariamente, mas ela vem como um cume de todas as artes anteriores. Então, na sétima arte, você vai ter a música. Todo mundo espera ver uma sinfonia na sala de cinema. E você vai ter a música presente lá, como parte da arte. Você vai ter o texto, você vai ter o roteiro, você vai ter a fala, você vai ter a literatura como parte da arte. Você vai ter a pintura, na fotografia, na cor, em tudo isso. Então você vai somando as artes, você vai ter a poesia, você vai ter a atuação, o teatro, você vai juntar todas essas artes e dentro de um processo que apenas a Revolução Industrial e o capitalismo proporcionaram nos últimos séculos, industrializar esses processos, colocando milhares de pessoas a trabalharem juntas através de um negócio pós-Ford, pós-Revolução Industrial, pós esse nível de dinheiro para investir nas coisas que você estava mencionando agora, que cria ali uma possibilidade de representação muito inédita na história da humanidade. Então, nesses últimos 100 anos, a gente participou de um momento muito especial com o cinema. A gente democratizou mensagens que anteriormente eram quase impossíveis de ser democratizadas. Existem muitas pessoas que têm uma bela noção de quem foi Churchill, de quem foi Lincoln, de como foi a Revolução Americana, de como foi a guerra no Japão, de como foi o Holocausto, de como foi todas essas coisas, sem jamais ter lido um livro a respeito disso. E tem uma noção bem viva. Embora essa noção não substitua a noção da vida de estudos, da literatura, e nem precisa competir, ela está se apresentando hoje como a maior democratizadora do acesso a histórias. Então, nós vivemos uma vida, nós não podemos viver todas as vidas. Podemos, no máximo, se a gente for muito radical nas mudanças de caminho, viver 2 ou 3 dentro da nossa vida. E o cinema nos possibilita sentir e viver todos aqueles caminhos que nós não sentimos e vivemos em diferentes tempos, épocas e lugares, diferentes escolhas morais. Então, o cinema, ele abre as portas e desperta as pessoas para um convite a uma experiência jamais antes imaginada, jamais antes vivida. Esse é um ponto. Então ele se torna o desse capitalismo, desse sistema de mercado, com o legado de todas as outras artes, fazendo aquilo que tecnologicamente só foi possível a partir de um determinado momento da humanidade. E por isso é a arte de maior consumo, de maior impacto, de maior influência cultural que nós temos hoje, vigente. De outro lado, o cinema, ele opera num vetor, eu gosto de dizer que o cinema opera num vetor contrário ao vetor da literatura. O que é a literatura? A literatura, talvez a obra mais importante na formação de imaginário e intelectualidade, quando eu falo intelectualidade não saber um monte de coisas, mas formação de intelecto na história da humanidade, a literatura é o seguinte: você lê palavras, imagina essas palavras e conclui algo sobre essa imaginação. E aí você usa essas conclusões para aprimorar seu entendimento de mundo, para tomar decisões diferentes, para interpretar o que está acontecendo. Mas veja bem, você vê aqueles códigos e esses códigos formam uma imagem na sua cabeça como se fosse um projetor de filme na sua cabeça. E isso é uma musculatura da inteligência e, portanto, a literatura é reputada por fazer toda essa musculação cerebral que deixa as pessoas mais inteligentes. Por isso que a gente associa, o cara lê livros, fica mais inteligente. Não é sempre uma verdade, mas é um excelente convite à inteligência, a leitura dos livros. Depende do que você está lendo, né? E não é sempre uma verdade também, mas é um excelente convite à inteligência. Só que veja bem, códigos, imaginação, projetor cerebral, musculação cerebral, vê uma imagem, conclui vida humana. Ela passa pela inteligência, ela passa pela vontade e passa pela memória. E só no fim você vai aplicar esses aprendizados no referente, na própria realidade. O que o cinema faz? O cinema usa todas aquelas artes que nós mencionamos e captura uma versão desse referente. Joga para você como se ele fosse o projetor e você assiste e sente aquilo, meio que sem passar no primeiro momento pela memória, sem passar no primeiro momento pelo discernimento da vontade. Você só tem aquela experiência que é emocionalmente mais arrebatadora que todas as outras artes. E você sente aquilo primeiro. Se você for um espectador, como o mundo dá o nome, espectador ativo, você fará uma decomposição desses sentimentos, lembrando que por trás disso tem um diretor, tem uma intenção, tem um roteiro, tem um texto, e que aquela história está sendo conduzida. Mas fato é que o cinema se aproxima tanto de uma criação própria, de uma gênesis de um mundo, que aquilo ali nos impacta como o próprio referente da realidade. E como a gente... Por isso que eu disse o vetor contrário. Ele é o vetor contrário da literatura nesse sentido. E ele, na minha opinião, para aqueles que se dedicam a serem espectadores ativos e não só tão passivos lá só curtindo a história, que também é legal, adoro me divertir com o cinema,
ele cria em você um treinamento de reconhecimento em tempo real das circunstâncias. Porque o mundo acontece, aspas, muitas aspas nisso que eu estou falando, conforme a gente vê na tela de cinema. Imagens na sua frente acontecendo naquele momento e dali você tem que atribuir o significado ao que você está vendo. E a partir da atribuição de significado agir, com base nas suas emoções, em todas aquelas sensações. Então eu acho que o cinema, o jeito difícil de falar tudo isso que eu falei é, o cinema faz uma tradução artística do referente, você dá o significado, e a literatura traduz esse referente em códigos, signos, e esses signos a gente recompõe o referente na nossa imaginação e depois dá o significado. E se você quer garantir esse livro especial, essa edição exclusiva da Odisseia de Homero com a Brasil Paralelo, a sua chance é agora. O QR Code está aparecendo aqui durante toda essa conversa que a gente está falando aqui com vocês, falando do livro, falando do curso, em todas essas atribuições especiais. Você vai clicar lá no link da descrição, vai abrir uma página, tem todas as especificações desse livro que a gente está levando até a sua casa. Além do livro, acompanha um curso completo, uma aula por canto com o Clístenes, que lê no grego clássico ali, antigo, ele vai destrinchar cada poema, cada poesia ali, para você conseguir entender melhor essa história, e é uma oportunidade única, exclusiva e ilimitada. Assim que terminar essas vendas, assim que a gente encerrar esse carrinho de vendas aqui, a gente não vai imprimir esse livro de novo, então garante agora, né, garante essa tiragem, porque ela é única, tá bom, pessoal?